A gente vai passar agora para a palavra. E hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre transparência, né? E eu aprendi no congresso de liderança que a gente teve agora, que para a gente ter confiança, despertar confiança nas pessoas, é preciso ter transparência, empatia e consistência. E o primeiro é transparência. E para ter transparência, é preciso falar de coisas que às vezes você quer manter escondido. Então eu vou começar com uma confissão que tem mesmo o risco de fazer com que alguns homens não voltem mais para a igreja. Mas já que eu estou aqui para falar, vou falar mesmo, tá bom? Me perdoem aí, a minha confissão é muito séria. Eu tenho que admitir que um tempo na minha vida eu gostei e assisti filmes românticos. Vocês entenderam? Filmes românticos, assistia. É claro que depois eu converti e comecei a assistir filmes de homem. Rock, Falcão, né? Duro de Matar, Supremacia Bourne, Jason Bourne, essas coisas, John Wick, Missão Impossível. Mas houve um tempo da minha vida que eu era, sim, alguém que estava assistindo e gostando de filmes românticos. E eu era fã de Julia Roberts. Alguém já viu o filme? Só os mais velhos. Richard Gere, Patrick Swayze, assistindo aqueles filmes tão interessantes que me enchiam o coração. E um dos filmes que eu assisti foi o filme Dança Comigo. Alguém assistiu? Dança Comigo, Julia Roberts. Não é Julia Roberts, estou confundindo. Dança Comigo é com a Jennifer Lopez e Richard Gere. Não tem como conectar, tá? Eu já tentei várias vezes aqui, teria que conectar o Bluetooth. Ele caiu. Mas aí, voltando para vocês, esse filme, ele conta a história de um cara na sua meia-idade, quase 20 anos de casado, bem sucedido, uma filha já jovem, e ele tem a sua rotina de ir para o trabalho e voltar, né? E é sempre aquela mesma coisa, aquilo repetido, indo e voltando, acontecendo dessa e daquela forma. E aí, todo dia ele passa na volta do trabalho e ele vê numa janela uma moça latina, né? Bem feita, jovem, como diz os latinos, quente, ou em inglês hot, né? Bonitona, com um olhar perdido, na janela de uma sala onde tem curso de dança. E um dia esse cara sai do metrô e vai lá, né? E você acompanha ele se inscrevendo para aprender a dançar, para ter aula com quem? Com a morenona, a Jennifer Lopez, há bastante tempo atrás. E todo o filme gira em torno desse drama, porque ele começa a chegar atrasado em casa, porque ele está fazendo aulas de dança, só que ele não conta para ninguém. E fica todo mundo pensando, esse cara está estranho, ele tem um segredo, alguma coisa está acontecendo. E a esposa dele, vivida pela atriz Susan Sarandon, começa a achar que ela está sendo traída. Ela está sendo traída. E faz sentido, porque quando o casamento começa, na época do namoro, do noivado, o mês do início do casamento, como é que os casais estão? Apaixonados, cheios de planos, cheios de desejo um pelo outro, de carinho, de atenção. E eles trabalham cada vez mais um pelo outro, um só pensa no outro, só quer estar com o outro. Mas à medida que a vida passa e chega as demandas, o trabalho, né? Cada um tem que trabalhar para manter a casa, parece que as coisas vão ficando frias, e em outro lugar parece que é melhor, né? E aí começa a ter essa insegurança. Então nós temos, por conta disso, uma história que não é de tanto amor assim. Vocês podem colocar o slide mesmo? Depois tenta conectar, por favor. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma história, não de amor, de rejeição. Uma história de rejeição, mas eu não vou falar dessa história do Richard Gere, não agora.
Eu estou falando de uma outra história de amor. Essa história que eu contei é só uma ilustração de outra história, outro casamento, outro caso de rejeição. Eu queria que a gente lesse juntos Jeremias 2, de 1 a 13. Pode continuar fazendo fundo para a gente aí, que vai ser legal. As fotos combinam, é legal. Vamos lá, gente, vocês vão me acompanhando na leitura, que diz assim, Jeremias 2, de 1 a 13. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclame essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Continuando, ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive, pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra os seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e preste atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Eu começo dizendo para vocês que é pesado esse texto, porque é um lamento do próprio Deus, de uma história de amor que era para caminhar apaixonadamente, mas pelo jeito não estava caminhando assim. Mas não é a história de um personagem não existente, é a história de Deus e o seu povo, é a história dele e nós. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos para nós orarmos. Senhor, que palavras duras de ouvir, mas nós queremos ouvir desde que elas venham da tua voz, da tua boca e do teu coração. Sim, Senhor Deus, nós nos comprometemos com o Senhor um dia, e nós não queremos abandonar a nossa aliança, o nosso voto. Por isso que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em tempo de podermos restabelecer o carinho, a afeição, a dedicação, a consagração que o Senhor merece, no nome de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém. Eu quero começar falando do contexto histórico. Jeremias, capítulo 2, foi escrito pelo profeta Jeremias, um profeta que foi chamado na sua infância para levar uma mensagem que não se tornou popular. Na realidade, se tem um ministro, um profeta abençoado, que recebia a revelação de Deus, a gente pode falar: esse cara era Jeremias. Ele nem queria ir, mas Deus falou: você vai falar o que eu tenho que falar. Não fala aqui no passo de uma criança, porque você vai fazer o que eu tenho mandado você fazer. E assim ele foi. Mas durante todo o seu ministério, que durou cerca de 40 anos, ele não acumulou
muitas conversões. Foi uma mensagem que foi proclamada numa época difícil, mas poucas pessoas ouviram e atenderam à oração que era feita. Por conta disso, meus irmãos, essa história é dramática. Jeremias viveu numa época dramática, uma época de guerra, onde o contexto era de sofrimento por causa da infidelidade. Antes da época dele, o reino de Israel já tinha sido dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. 10 tribos seguiram Jeroboão e os descendentes e outros reis que foram se acumulando na história. Mas o reino do norte foi tão infiel a Deus, desde o primeiro rei, o povo nunca voltou para Deus, de maneira que o reinado durou pouco. A Assíria veio e destruiu o reino do norte, levou cativos os moradores para outras regiões, e o reino do norte deixou de existir, por conta que eles abandonaram a aliança com o Senhor. No entanto, o reino do sul, o reino de Judá e de Benjamim, que ainda permanecia sob a liderança dos descendentes de Davi, esse reino prevaleceu. Esse reino ainda continuou por um tempo, mas mesmo vendo o exemplo do que aconteceu com a sua irmã mais velha, Israel, Judá também estava sendo infiel. Não estava levando a sério a sua aliança com Deus, mesmo tendo visto o reino do norte ser destruído, eles não tomaram aquilo como exemplo do que poderia acontecer com eles. E eles não se deram conta que estavam vivendo um tempo difícil. Havia disputa de 3 grandes potências naquela época: a Assíria, que já tinha governado por séculos, a Babilônia, que estava se levantando, e o Egito, que era uma terceira potência. Adivinha quem fica no meio dos 3? Se um vai enfrentar o outro, tinha que passar por onde? Pelo reino de Judá. Judá, por um tempo, foi vassalo dos assírios. Depois o Egito venceu os assírios, se tornaram vassalos do Egito. Mas logo depois veio o rei babilônico e venceu o Egito, e cercou Jerusalém, e levou na primeira leva muitos jovens para a Babilônia. Dentre eles um famoso que a gente conhece muito. Como é que é o nome dele? Daniel. Depois que Daniel foi levado, o reino continuou ali, pagando imposto para Nabucodonosor. Mas o povo não se emendou, não voltou para Deus. Tinham muitos profetas que diziam que o rei babilônico seria derrotado, que Deus estava do lado deles, que tudo daria certo. Apenas um profeta se levantava para dizer o contrário. Ele foi um profeta levantado para alertar, mas ninguém quis ouvir a sua mensagem. Pelo contrário, ele foi esbofeteado, ele foi ignorado, ele foi preso, ele foi jogado numa cisterna com lodo. Por pouco não morreu, porque alguém levou pão para dar para ele não morrer de fome lá. Só que a situação se agravou tanto entre Deus e o seu povo, que terminou num litígio, num divórcio não amigável. Depois de tanto avisar, não teve outro jeito. Deus adentrou um processo doloroso, e é isso que nós vamos olhar com bastante atenção. Vejamos o que Deus demonstra em seu relato de dor. Primeira coisa é que Deus tem saudade de um tempo que ficou muito atrás. O que ele diz? Lembro-me de como você desejava me agradar. Alguns de vocês já namoraram, né? Lembra do começo do relacionamento. O que você pensava em relação ao seu parceiro, sua cara metade, aquela que você estava apaixonado? Quanto tempo por dia você pensava nele ou nela? Vocês lembram? Cadê o povo apaixonado daqui? É só eu que assistia filme romântico, ninguém mais. Quanto tempo que você pensava? Toda hora. O dia todo. Eu me lembro da minha história de amor com a minha única e eterna namorada, né? Eu não vi a hora de pegar o telefone lá no seminário e ligar para minha esposa. Foi antes da gente comprar o nosso primeiro celular. Então tinha 2 orelhões lá na parte de baixo, da onde eu ficava hospedado no seminário, certo? 2 orelhões, um funcionava bem, o outro funcionava mal.
E quando eu pegava o telefone, meu amigo, que dó de quem queria telefonar para sua mãe, para o seu pai, para qualquer coisa da igreja. Desculpa, meu querido, vá lá fora, tem orelhão espalhado na cidade inteira, não vou desligar esse telefone. Era uma ansiedade para a primeira ligação e ninguém tinha coragem de desligar o telefone. Desliga você, não, desliga você. Não, desliga você, não tem coragem, desliga você. Eu fui essa pessoa. Vocês estão rindo? Eu sei que vocês também têm culpa no cartório. O Zeca chegou naquela moça ali, ó, ela era daquele tamanho mesmo, né? Na escola, né? Já foi lá chegando, como diz lá em Minas Gerais, arrastando asa. Que é o que o galo faz, né? Arrastando asa, cercando. E é tão legal o começo de um relacionamento. Há um interesse, há um desejo espontâneo, um desejo de agradar, um desejo de causar bem, um desejo de falar palavras boas, um desejo de estar junto. Mas não é de uma relação amorosa que nós estamos falando, é Deus falando com o povo dele. Que saudade daquele tempo em que vocês desejavam me agradar. Quando eu era jovem noivo, há muito tempo atrás. Deus tem saudade. Mas não só tem saudade, Deus se lembra. Deus se lembra de como você começou a sua caminhada com Ele. Deus se lembra do teu interesse. Deus se lembra da maneira como você o buscava. Deus se lembra da sua disposição. Deus se lembra do seu coração. A pergunta que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes pregando sobre esse texto emocionado foi: você se lembra? Você se lembra como que era? Você se lembra da sua disposição para estar na igreja, nas reuniões de oração, ou mesmo em casa? Você se lembra como que era isso? Era forçado ou era natural? Era uma disposição sincera, não era? Você se lembra como que era? Você se lembra como que era o teu interesse por esse amado da sua alma? Como que foi que você aceitou o compromisso e se entregou a Ele de coração? Como é que era a noite, né, de núpcias, a lua de mel, todos aqueles primeiros anos em que você conheceu a Deus, que você nunca tinha ouvido falar, e Ele se deu a conhecer a você? E como que foi o amor entre vocês? Você se lembra? Porque Deus se lembra e Ele sabe expressar. A primeira coisa que Ele diz era: você desejava me agradar. Havia afeição. É triste, meus irmãos, porque essa mensagem chegou numa época que o templo estava de pé. Os sacrifícios eram diários. O povo estava indo lá. As coisas continuam, mas não tem mais afeição. Já não tinha mais coração naqueles rituais, naquilo que estava acontecendo. Outra coisa que Deus se lembra é que havia amor e fidelidade. Ele diz: você me amava e me seguia. Havia um compromisso, mesmo que a direção fosse uma direção complicada, como por exemplo o deserto. O povo seguia a Deus. Deus mandava levantar e ir, eles iam. Deus mandava ficar, eles ficavam, montavam acampamento, mas eles seguiam a direção do seu Senhor, aqueles que lhes desposou. E Deus olha para isso e sente saudade, porque isso não é verdade mais. O amor não é mais realidade e também ninguém quer segui-lo. A sua orientação está sendo desprezada na boca do profeta. O povo segue o que quer seguir, parecendo a história do Richard Gere lá no filme Dança Comigo, interessado em algo diferente, cansado da mesmice. Mas eu pergunto, você se lembra quando havia amor, quando havia fidelidade, quando havia compromisso, quando você não abria mão do compromisso de honrar a Deus todas as vezes possíveis durante a sua semana? Quando você não abria mão da programação da igreja, não abria mão da escola dominical, não abria mão de qualquer encontro, em qualquer lugar que fosse, não abria mão. Era um compromisso sincero e profundo. Deus se lembra. Você se lembra? Deus tem uma terceira característica, que Ele se lembra. Naqueles dias Israel era santo para o Senhor, era
como os primeiros frutos de sua colheita. Sabe o que significa? Havia dedicação em exclusividade. Precisa ter um pouquinho de conhecimento das leis do Antigo Testamento, mas a primícia, os primeiros frutos colhidos na colheita, era de quem? Vamos lá, pessoal. Era do Senhor. Era entregue como um presente na casa de Deus. A primeira colheita era dele. E Deus está dizendo: vocês eram a minha primeira colheita. Ninguém colocava a mão, vocês eram exclusivos. Meus exclusivos. De minha propriedade exclusiva. Eram completamente dedicados, ou em outras palavras, consagrados, separados. Eu não tinha que dividir de vocês com ninguém. Vocês eram como os primeiros frutos, que tem dono, sou eu. Vocês eram os frutos que se dedicavam e se entregavam a mim. Vocês se lembram? Deus tem saudade de um tempo que ficou muito atrás. Eu preciso falar isso de novo, porque isso precisa entrar no teu coração, tá? Deus tem saudade da maneira como você se relacionava com Ele no começo. Segundo ponto que eu quero destacar é que esse afastamento é injustificável. O texto fala: que defeito seus antepassados encontraram em mim? Qual que é a resposta para essa pergunta? Que defeito se encontra num Deus perfeito? O que é que eu fiz de errado? Em que eu falei? Qual das minhas promessas não se cumpriram? O que eu não fiz? Deus pergunta para o povo: o que eu fiz com seus antepassados para que hoje vocês tenham me largado, se afastado de mim? E a resposta vem no texto. O próprio Deus diz: nada, Deus não fez nada, não tem defeito. Aquele que foi rejeitado, não foi essa a razão. Quando a gente olha para o texto, você percebe que, olha, eles se afastaram tanto para ir atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Esse afastamento injustificável não foi por causa de defeito em Deus, e nem aquilo que foi colocado no lugar de Deus tem qualidades úteis. Não faz sentido nenhum. A mesma coisa eu penso sobre a sua vida. O que mudou? Por que se afastou? Ah, pastor, eu estou muito ocupado, ou eu com isso, com aquilo. O que é mais importante do que o Senhor? Do que o compromisso que você deve ter com Ele? O que é tão útil, ou mais útil do que ter comunhão sincera e profunda com Deus que te salvou, que te amou desde antes da criação do mundo? Qualquer outra coisa é fútil. Carreira, trabalho, compromissos, outras coisas também muito tentadoras, como redes sociais, distrações, prazeres, complicações familiares, nada disso deveria tomar o lugar de Deus na nossa vida, porque Ele merece esse lugar. Ele não falhou, e todas as outras coisas só têm o poder de se mostrarem fúteis com o tempo. Não vale o tempo que era de Deus ser colocado nessas coisas achando que vai trazer algum lucro. É tempo perdido, é desperdício de atenção, é desperdício de compromisso, é desperdício de vida. Queridos, eu não sei se vocês se lembram, mas eu estou na igreja há um bom tempo. Eu comecei a vir aqui no segundo semestre de 2002. Nós estamos em 2024, no segundo semestre, então fazem exatamente 22 anos. E nesses 22 anos eu já vi muita coisa. Eu já vi escola dominical saindo gente pelo ladrão. Eu já vi cultos com mais de 200 pessoas e gente em pé até ali fora. Eu já vi tanta coisa. Eu já vi gente muito comprometida e já vi fases de pessoas quase apagando no seu compromisso, na sua relação com Deus. Mas o que acontece hoje? Por que tão poucas pessoas participam da escola bíblica dominical, da reunião de oração,
das programações da igreja que visam nos colocar mais perto de Deus, da comunhão uns com os outros. Esse tempo está sendo trocado pelo quê? O que é tão bom, tão interessante, tão melhor do que o compromisso assumido anteriormente? Diga para mim, o que é? Que comparado a Deus merece prioridade? Tá certo, hoje nós vivemos uma vida mais complicada, uma vida mais corrida, e alguns podem dizer: pastor, a minha vida anda complicada, o trabalho, eu também estou me dedicando a uma formação, tem outras questões lá em casa. Mas gente, se a gente sair por aí durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós não vamos encontrar auditórios lotados todos os dias? Não tem igrejas com gente saindo pelo ladrão por aí? Não tem gente nos bares praticamente todo dia, não esperam nem a sexta-feira? Tem ou não tem? Aqui na nossa região agora virou concorrência desses bares mais moderninhos. Vocês viram ali no José Bonifácio? É um em cima do outro, e você passa lá, tem gente na calçada, para o outro lado, aquele mundaréu de gente. Rapaz. Então, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem problemas de saúde, todo mundo tem que trabalhar. Nós não podemos usar isso como desculpa, porque Deus está dizendo: é injustificável, porque vocês não acharam defeito em mim. O problema é que vocês estão me trocando por algo fútil, por um ídolo inútil. Vocês estão colocando o coração de vocês em algo que não pode vos ajudar, em algo que não merece tanta devoção, não merece tanto compromisso, não merece tanta dedicação, e precisa ser destronado do coração, porque aquele que adora um ídolo inútil se torna inútil como esse ídolo é. Nós devemos tomar cuidado com as nossas prioridades, porque o resultado disso é um só. A consequência disso é terrível. Nós temos que encontrar de novo o nosso Senhor. O texto continua trabalhando com essa questão do afastamento injustificável. Deus declara que o povo se afastou dele sem perguntar onde ele estava. Não perguntaram: onde está o Senhor? Esse afastamento é por conta e risco de quem? Do povo. É por conta e risco da própria pessoa. Eles não estão querendo saber o que Deus quer, o que Ele está mandando. É um afastamento por iniciativa própria. Pior, é um afastamento que demonstra um esquecimento do que Deus fez. Não se lembra daquele que os tirou do Egito em segurança e conduziu pelo deserto, uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Nós conhecemos a história. Deus pegou eles como escravos no Egito, do mesmo jeito que nos pegou quando nós éramos escravos do pecado, e nos conduziu num caminho de libertação. Não foi isso, meus irmãos? Alguns de vocês que aqui estão eram cativos de Satanás totalmente. Até demônio tinha no corpo. Outros eram escravos do vício, outros eram escravos de ilusões, escravos de pecado. Deus foi lá e quebrou as cadeias, fez sinais, fez maravilhas, mostrou a sua fidelidade, conduziu você em tempos difíceis. É injustificável, porque você não está se afastando de alguém que pisou na bola, você está se afastando de alguém que te socorreu, que te abençoou, que cuidou de você, que te amou, que te protegeu, que te conduziu naquele lugar difícil, naquela direção que você não sabia para onde ir. Ele te pegou pela mão e foi guiando passo a passo. É injustificável se esquecer do que aconteceu. É uma história que está escrita. Você precisa se lembrar do que Ele fez na sua vida. Não só eles se esqueceram do Deus que os protegeu em tempos difíceis, mas eles se esqueceram e se afastaram daquele que os trouxe as bênçãos que eles desfrutavam. Quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia. Olha só, vocês vão colher parreiras que vocês não plantaram. Vou morar em cidades que vocês não construíram. Eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Ele prometeu e Ele fez.
Eu lembro quando eu era ansioso em relação a namoro. Como eu achava que eu ia ficar para titio. Eu me olhava no espelho e pensava, meu Deus, vai ter jeito não. Você ri, né, Alex? Eu pensava. O meu pastor me consolava e dizia, calma, meu filho, todo pé torto tem o seu chinelo velho. Toda panela velha tem a sua tampa. Eu falava, bom, deve ser uma tampinha mais ou menos, eu vou me satisfazer. Deus me surpreendeu. Pouco tempo atrás a Carol colou na cozinha lá um quadrinho, dizendo, eu orei por aquilo que eu tenho hoje. Se referindo à casa, aos filhos, à vida. E eu sou abençoado. Deus me abençoou muito mais do que eu mereço. Me deu uma esposa linda, maravilhosa, que ama o Senhor, que serve na igreja junto comigo, me apoia. Me deu filhos saudáveis, fáceis de lidar. Me deu uma casa, me deu pessoas que me amam aqui na igreja. A mesma coisa eu posso dizer a respeito de você. Eu conheci alguns morando em casebres, não é? Simplicíssimos. E ao longo dos anos, Deus abençoou. Deus conduziu. Deus prosperou. Deus encheu de bênçãos. Gente que vivia na viela da Rua 3, agora mora numa rua. Que tem luz, que tem endereço, que tem caixa para o correio entregar uma correspondência. Nem isso tinha. Deus abençoou. Deus restaurou o casamento. Deus salvou o marido, Deus salvou a esposa, Deus salvou os filhos. Deus curou de enfermidades. Deus trouxe bênçãos incontáveis, não dá nem para escrever. Portanto, é injustificável esquecer disso. E o negócio fica mais grave. Porque Deus olha para eles, eu dei a terra para vocês, mas o que vocês fizeram com a terra? O que está escrito lá? Contaminaram minha terra e... Há uma troca carregada de ingratidão aqui. Quando eu leio esse texto, é como se fosse uma abominação. É o seguinte, Deus deu as bênçãos. É como se um marido, um rapaz, desposasse uma moça e desse para ela tudo de melhor que ele tem. Trabalhasse para construir para ela a casa do jeito que ela queria. Comprou para ela o colchão com mola ensacada, do jeito que ela queria. Fez o quarto do jeito que ela queria. O jardim do jeito que ela queria. Sabe, agradou ela de todas as formas, mas um dia, quando ele vem em casa, tem outro. Comendo na cozinha, dormindo no quarto, e deitado na cama, com ela. É isso que Deus está dizendo, vocês contaminaram minha terra. O que eu dei para vocês, agora vocês usam para adorar os deuses de vocês. Os sacrifícios para mim, agora vocês estão fazendo para Baal. As bênçãos que eram para ser desfrutadas no meu templo, agora vocês fazem o que querem com elas. É um Deus lamentando a traição. Lamentando uma troca injustificável que o seu povo cometeu com ele. E a pergunta é, como é que isso veio acontecer? E a resposta é, primeiro, o povo se afastou, como nós já vimos. O povo não perguntou aonde está aquele Deus que nos direciona, que nos salvou em tempos difíceis e nos deu bênçãos nos tempos melhores. Mas não é só o povo, porque o povo tem uma tendência de se afastar mesmo. Há um outro problema muito sério. Os líderes seguiram o exemplo do povo, ao invés de liderar o povo na direção certa. Falharam em buscar e se render a Deus. E nós estamos falando de quem ali no texto? Sacerdotes, o quê? Os mestres da lei, os governantes e os profetas. Olha, toda hora que o povo se desvia, o que precisa ter?
precisa ter líderes que tenham a coragem de dizer: este caminho é errado e este caminho é certo, venham comigo por esse caminho. Precisa ter a posição de Josué, que coloca o povo diante do dilema e diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje quem vocês vão servir, mas eu já fiz a minha escolha. Então a situação complica e o povo se afasta cada vez mais, porque o seu coração é inclinado para a perdição, mas os líderes falham em fazer o seu papel. Então agora eu estou falando para quem é líder na igreja, para mim, para os Jonatas, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes de ministério. É importante que você mantenha o seu compromisso e renove a sua paixão por Deus, para não ser conivente ou até mesmo uma motivação para que aqueles que estão se desviando continuem a se desviar. Dessa forma, como é que eu vou cobrar as pessoas de virem para a igreja, para a escola dominical, se os líderes não estão aqui? Como é que eu vou cobrar das pessoas fazerem oração, ou virem na reunião de oração, se os líderes não vêm? Como é que eu vou cobrar o compromisso com as atividades da igreja, se os líderes não têm? Como é que eu vou cobrar ler a sua Bíblia em casa e orar, se os líderes não oram, não leem, não buscam a Deus? É a desgraça completa, quando o povo se perde, e os líderes que deviam trazer sobre si a responsabilidade de se tornar um exemplo, não o fazem. Isso não pode ser assim. Deus sabe, Deus vê, meus irmãos. Ele olha e diz o nome do criminoso, os sacerdotes, os que ensinavam a lei, os governantes e os profetas. Deus sabe, Deus vê. Ele sabe se eu oro ou não oro na minha casa. Ele sabe com qual motivação eu venho na reunião de oração ou venho na escola dominical. Do mesmo jeito que Ele sabe por que você não vem. Líder, Ele sabe. Desculpas não colam, Ele sabe a razão. E eu não quero que você receba uma carta como essa, de acusação contra os líderes, portanto ainda é tempo de corrigir. O texto continua: Deus tem saudade de um tempo que ficou muito atrás. Esse afastamento é injustificável. Percebe que Ele está nos levando para o tribunal para resolver essa questão do casamento. Então Ele entra com uma dura acusação. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês e contra os seus descendentes. Vejamos que acusação é essa. Vão para a terra de Chipre no oeste, vejam, vão para a terra de Quedar no leste. Você pode andar para a direita, você pode andar para a esquerda, pode ir para onde o sol se põe, pode ir para onde o sol nasce, não importa, é para qualquer direção que você for. Você já ouviu falar alguma vez de algo parecido? Alguma nação em algum lugar troca os seus deuses por outros? O que ele está dizendo é que mesmo um povo pagão, que não conhece o Deus verdadeiro, mas adora deuses falsos, mesmo eles são fiéis e dedicados. Toda vez que eu saio daqui, eu passo numa rua, e nessa rua tem uma congregação cristã, mas tem também um terreiro. E dependendo do dia que eu passo lá, que tem atividade, está cheio de carro na rua. O povo está lá. Tem outro perto da casa da Márcia e do Jorge. E os batuques rolando fora. Está lá, cheio de gente. Buscando o quê? O Deus Criador dos céus e da terra? Buscando uma ilusão. Mas com fidelidade e dedicação. Alguns ainda estão perdidos nos santos, pagando promessas, andando a pé daqui até a Aparecida do Norte. Uma profunda devoção para uma tal Nossa Senhora Aparecida. Mas a devoção deles é um testemunho contra a gente. Porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós sabemos aquele que criou os céus e a terra, que deu seu Filho para nos livrar do pecado. Nós conhecemos o Deus verdadeiro que se revela na sua palavra. Os pagãos
muitas vezes são mais fiéis e dedicados aos seus deuses falsos do que os crentes do Deus vivo e glorioso, que são piores que os pagãos na sua devoção. E Deus fala: olha, não tem paralelo o que vocês estão fazendo. Deus tem saudade de um tempo que ficou muito atrás. Esse afastamento é injustificável. Há uma dura acusação de Deus contra o seu povo, dizendo que eles são piores do que os pagãos. E agora nós vamos ver as testemunhas de Deus. Você sabe que quando um casamento se deteriora muito, acaba chegando ao litígio, ao divórcio. Já acompanharam? Algum amigo, alguma amiga, algum familiar? Como é que é? Se o divórcio é amigável, eles decidem entre eles quem fica com o quê e boa. Mas geralmente há a amargura e a disputa. Então eles vão para um tribunal, para um juiz definir quem fica com o quê, a responsabilidade de quem tem culpa, quem tem agravante, quem tem atenuante, para tentar administrar aquela separação. E é claro que o juiz, para ter certeza de não estar sendo parcial, vai chamar testemunhas. Gente que acompanhou, testemunhas de um lado, testemunhas de outro. Deus também tem as suas testemunhas. Quais são as testemunhas de Deus? Diga para mim. Os céus. Os céus se espantam diante disso. Os céus que ouviram as juras de amor, os votos de consagração, assistem aterrorizados à traição. Ninguém te forçou. Você escolheu lavrar um compromisso, entregar o coração, fazer de Jesus seu Senhor e assumir um compromisso com a sua igreja. Sim ou não? Você passou por uma salinha, eu comentei sobre isso alguns dias, alguns falaram com o senhor Renê, não é isso? Outros com outros presbíteros. Tem tempo já, né, dona Clarice? Mas eu tenho certeza que ninguém foi lá forçado. E assim como hoje nós tivemos exame para novos membros da igreja, um dos presbíteros falou: você não quer parar agora não? Você não quer largar isso para lá não, agora? Porque tem muita gente que começa e não vai até o final. Então se é isso, é melhor você nem continuar. E ele falou que quando falaram isso, alguns se levantaram e nunca mais voltaram. E ele falou: sim, eu quero, e continua firme até hoje. Já tem quanto tempo, Cícero? 27 anos. Paz. Você também. Eu também falo: por que você está aqui? É constrangido? Ou é você que quer? É você que quer assumir o compromisso, o dever com Cristo e com a sua igreja? Todo mundo faz isso por querer, espontaneamente, e os céus são testemunhas. Nós fazemos isso de maneira pública. O batismo é feito aqui no cimo do púlpito, agora é transmitido. A profissão de fé é uma profissão de fé pública, com testemunhos. Deus ouviu, os anjos ouviram, Satanás ouviu e os céus testemunharam. Os mesmos céus que assistem o que você está fazendo hoje. Testemunho o que você está fazendo hoje. Horrorizado, abalado. Não acredito. A mesma pessoa que fez juras de devoção, agora se afasta de maneira injustificável. O texto fala que eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e fizeram para si depósitos que não param cheios. É tão triste isso, meus irmãos. Há algumas histórias que eu vejo às vezes nessas redes sociais por aí, de gente fazendo consulta com um advogado, contando a sua situação, como por exemplo um rapaz: eu comecei a me relacionar com a moça, ela tinha um filho, o moleque nem gostava de mim, mas eu fiz de tudo para tentar e tudo, mas ela agora do nada falou que não quer mais nada para mim e me colocou na justiça, porque disse que o filho dela tem apego parental comigo, agora eu tenho que pagar pensão para ela. E a advogada falou: filho, perdeu.
Outros casos envolvem uma pessoa deixar o seu companheiro da mocidade, que começou do zero, para viver uma vida, uma aventura, com alguém mais novo, mais nova, que está interessado não na pessoa, mas no que ele construiu. Isso acontece. E é o que Deus está dizendo, não faz sentido. Abandonaram a minha fonte de água viva, o manancial, e me trocaram por uma cisterna rachada. A fonte, ela é diferente da cisterna. Eu coloquei 2 fotos de caso pensado. Ali nós temos uma fonte, um manancial. A água jorra sem cessar. O tempo todo, Deus é essa fonte de vida. Nós cantamos isso hoje. As águas que nos refrigeram, que trazem alento, não para de fluir. Pelo contrário, aquele que bebe dessa água viva, do seu interior fluem rios de água viva que correm para sempre. No entanto, tem gente que troca isso para construir de maneira artesanal buracos no chão, para com alguma sorte acumular um pouco de água que cai da chuva, que pega sei lá onde, uma água que fica parada, uma água que se torna lodosa, podre, suja. Isso quando fica ali, porque a tendência é aquilo vazar pela rachadura. E tantos de nós, meus irmãos, às vezes estamos achando que o que eu preciso é mais disso, o que eu preciso é mais daquilo, e busca numa coisa, e busca em outra, e sempre está faltando algo, sempre está com aquela insatisfação, parece que está tudo errado, está tudo no lugar errado, parece que eu estou sempre com sede. E a culpa é de quem? O que está de errado? O errado é que se abandonou a fonte, para buscar outra fonte que não jorra água, e não tem nada lá. Está seco, é vazio. Você pode juntar dinheiro e fazer uma viagem com a sua família. Isso vai ser muito agradável, mas isso não vai preencher o seu coração. Você pode trocar de emprego e conseguir mais dinheiro. Isso pode ser muito bom para você, te dar uma melhor qualidade de vida. Mas sem Deus você vai continuar vazio. Você pode realizar o seu sonho de encher a sua casa de filhos. Mas nenhum filho consegue satisfazer a sua sede de propósito, porque ela vem de Deus. Quem é solteiro pode pensar, nossa, eu vou ser muito feliz no dia que eu tiver alguém que me ame e cuide de mim. Eu vou ser tão feliz. Não serve. Não serve para ser a fonte de satisfação. É Deus e só Deus. Ele é a fonte de águas vivas. Você já experimentou dessa fonte, meu querido? Por que você vai beber de outras águas pensando que elas vão ter o mesmo gosto? Elas não têm. Elas não têm. Deus é a fonte de vida. Outra coisa importante de se falar: Deus é a fonte de vida, não suas bênçãos. As bênçãos podem ser colocadas e retiradas. Se Deus permanecer, nós estamos bem. Mas se Ele mantém as bênçãos e sai, digo, não ando mais contigo. Acabou. 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 Deus é uma fonte, não é uma cisterna. Bom, se não faz sentido o que acontece, por que então o que acontece? E a resposta é óbvia. Acontece porque eles se cansaram de Deus. Ai, que mesmice, ai, que chatice. E se permitiram ficar cansados. Do mesmo jeito que, às vezes, o casamento cansa. Né? Todo dia é aquela coisa, né, pessoal? Quem tem filho pequeno aí, como é? Que hora que você acorda? É você que escolhe acordar nessa hora ou você tem que acordar? Por conta da rotina. Gente, tem jeito, podia acordar um pouquinho mais tarde, mas tem que levar as crianças na escola, e aí? Todo dia, mesma hora. Não é? A rotina. A hora de comer, a hora de dormir, e aí vai ficando a repetição, e muita gente sem notar, desconecta da razão, do propósito, e começa a achar que o que está errado é a sua vida, é a sua família, é o seu casamento, é o seu Deus, é a sua igreja, e não é. Deus sabe que não é, e é por isso que Ele mandou o profeta Jeremias falar.
E aí nós temos o profeta Jeremias chorando. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 8. Estou quase terminando já, tá? Jeremias, capítulo 8. Vamos ver o choro de Jeremias do versículo 20 até o capítulo 9, versículo 1. 8, 20 até 9, 1. Está escrito assim: o povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali, porque não há cura para as feridas do meu povo. Quem dera a minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Sabe o que aconteceu com Judá? Eles desprezaram todas as profecias de Jeremias. Jeremias estava preso, chamou um escriba e começou a ditar a revelação de Deus, que foi colocada num livro. Algumas autoridades se interessaram, levaram o livro para o rei. O rei falou: pois bem, vamos ler então o que esse profeta está falando. E à medida que eles liam um pedaço, ele cortava com a sua faquinha e jogava no fogo. Lia outro pedaço, ele cortava com a sua faquinha e jogava no fogo. O profeta ficou sabendo que aquilo aconteceu, chamou o escriba e escreveu de novo. E agora guardou, e nós estamos lendo. Mas só restou a Jeremias o quê? Chorar. Porque o povo não se emendou. Jeremias parece com um outro profeta do Novo Testamento. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 23. Versículo 37. Diz assim o texto, Mateus 23, 37 a 38. Palavras de Jesus, olhando para a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Às vezes eu gosto que o nosso nome seja Jerusalém. Igreja Presbiteriana, Nova Jerusalém, fica mais fácil entender a relação. Então, meus irmãos, escutem não a minha voz, escutem a voz de Jesus dizendo para a sua amada noiva: Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, quantas vezes eu tenho tentado juntar vocês, mas vocês não me ouvem. Eu quero voltar lá para o filme Dança Comigo. No fim, ele contou o segredo para sua esposa. Ele não estava de caso com a professora de dança, Jennifer Lopez. Ele estava de caso com a dança, que ele queria aprender a dançar. E a sua esposa teve dificuldade até de acreditar, achou que era uma boa desculpa. Mas resolveu ir no concurso que ele ia participar. E ele dançou lindamente com uma loira. Conseguiu uma boa colocação. Sua esposa ficou orgulhosa de ver como o pai dançava bem. Sua filha ficou orgulhosa, dizendo: nossa, está muito bom. E ele ganhou. Mas no dia da festa de comemoração, ao invés de seguir para o baile, ele vestiu o seu smoke, calçou o seu sapato engraxado, colocou a sua gravata, pegou uma rosa vermelha e seguiu para o trabalho da sua esposa, Evelyn. Subiu pela escada rolante, ela trabalhava numa loja de roupas, e a colega dela viu: onde seu marido? Ela olhou para ele, achou estranho e falou: você não devia estar no baile comemorando? Ele falou: sim, eu deveria, mas aqui preciso um par
para dançar. E o meu par está aqui. Está aqui. Então ele disse o nome do filme: Dança Comigo. E ela falou: mas eu não sei dançar. E ele disse: você está dançando comigo há 19 anos. Começou uma música no fundo, não era essa, mas dizia assim: But I love you when you give me things, and you want to give me wedding rings. Que na minha tradução significa: mas eu amo quando você me dá coisas. E você quer me dar um anel de noivado? Eu trouxe essa palavra difícil para vocês hoje, meus irmãos. Meu coração está doendo de falar, de ler um texto tão grave. A igreja está vazia, preferia que estivesse cheia. Mas ao ler um texto fica parecendo que acabou, né? A gente é tão culpado quanto o povo de Judá e de Israel. A gente troca muito fácil as coisas de Deus por outras coisas, e Deus tem razão em nos acusar, em falar a verdade na nossa cara. Mas a intenção de Deus não é que nós não saiamos daqui culpados. A intenção de Deus com uma palavra tão dura é outra. É revelar uma nova aliança, que aparece em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. E eu quero que isso entre no teu coração. O Senhor diz: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Assim como o caso daquele personagem do Richard Gere, a sua própria esposa, Deus não nos quer dar uma carta de divórcio. Ele quer fazer uma nova aliança. Ele quer nos desposar novamente. A pergunta que fica é: você aceita recomeçar? Voltar ao primeiro amor, voltar àquele compromisso, abrir mão das distrações e manter a aliança que Deus fez com você? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, é triste saber que o Senhor sofreu tanto e sofre tanto por causa de nós, o teu povo. É triste saber que o Senhor tem saudade, enquanto nós muitas vezes estamos distraídos com tanta coisa. Que o Senhor sente vontade de estar junto de nós, enquanto nós sentimos vontade de outras coisas. É triste saber que o Senhor lamenta, que o Senhor se sente traído, que o Senhor se sente desprezado, que o Senhor se sente trocado por coisas tão banais, que o Senhor se sente desvalorizado, já que fez tanto, esperava tão pouco de nós. É triste saber que nós fazemos uma pessoa sofrer, mas é mais dolorido ainda saber que nós fazemos o Senhor sofrer. Um Deus que já trouxe sobre si a dor, o opróbrio, o castigo naquela cruz,
que já pagou o preço mais alto, ainda ter que lidar com gente como a gente. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Perdoa a nossa maldade como o Senhor prometeu, e nos desposa de novo, nos conquista de novo. Toca no nosso coração mais uma vez. E nos ajuda. Porque nós sabemos que não há outro amado para nossa alma além do Senhor. Não há outro noivo para a Nova Jerusalém além do Senhor. Não há. Nos abençoa, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o poder, a comunhão, a presença do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos, hoje e para sempre.